Hoje, nosso programa A Fé Explicada irá iniciar uma nova etapa. Nós iremos começar o estudo aprofundado sobre os mandamentos. Vamos tratar hoje os dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que nos acompanham através do nosso canal do Seminário Maior Dom José André Coimbra e também das nossas redes sociais, hoje, nosso programa A Fé Explicada irá iniciar uma nova etapa dentro da sua jornada da explicação da fé. Hoje nós iremos começar o estudo aprofundado sobre os mandamentos, baseado no livro A Fé Explicada, de Léo Trees. Vamos tratar hoje os dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. E vamos adentrar de maneira profunda no amor de Deus, para que nós possamos compreender que dentro desse amor de Deus, nós iremos naturalmente gerar um amor ao próximo. É preciso nós termos uma clareza extraordinária, que para chegarmos nos mandamentos da lei do Senhor, é preciso o estudo de uma lei. E essa lei, a lei moral, que Deus concede ao homem. São Paulo, na carta aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículos de 12 a 13, ressalta o seguinte: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem, segundo a sua vontade, realiza em vós o querer e o fazer. Cremos em Deus, temos de fazer o que Deus nos pede, devemos guardar os seus mandamentos, assim como também recorda São Paulo, mas agora em outra carta, na carta aos Romanos, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Se nós cremos que devemos fazer aquilo que Deus nos ordena, é mesmo que lembrar que como Jesus foi obediente ao Pai, nós devemos ser obedientes também a Deus. Sendo assim, a lei de Deus põe à prova a fortaleza de nossa fibra moral, mas não é esse o objetivo primordial. O objetivo é Deus não quer que sejamos pessoas mimadas, pois Deus também não é um ser caprichoso que coloca pessoas à prova só para os seus caprichos pessoais. Ao contrário, Ele estabelece através dos mandamentos uma união estreita entre Ele e a humanidade. E Ele faz então um modo de amor precioso, que é a lei, que acima de tudo é uma expressão de amor e sabedoria infinita. Às vezes nós paramos e pensamos que devemos seguir os mandamentos à risca, porém apenas seguir o que está escrito. É necessário debruçar sobre eles, aprofundarmos no que Ele nos pede, para compreender que não é apenas uma lei, mas sim uma norma de vida que vai fazer eu amar a Deus e amar o próximo e gastar-me nesse amor com uma sabedoria. Como Deus gastou-se essa sabedoria conosco de maneira infinita, nós também gastaremos a nossa sabedoria quando adentrarmos na lei e adentrarmos de coração. É preciso então nesse momento ter essa compreensão que os mandamentos são um mero folheto.
Aqui usando esse folheto como uma analogia para compreendermos que é um folheto de instruções práticas, mas essas instruções práticas que nos levam a refletir as minhas ações, as minhas atitudes e os meus atos, para que não se caia apenas no rotineiro cotidiano de observações e de prescrições por seguir aquilo que me pede. Não. Esse folheto de instruções práticas, que esses mandamentos, ele deve me lembrar que eu sou então um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e acima de tudo, eu tenho uma expressão divina, eu tenho um alcance à perfeição de Deus, porque Deus usa da sua lei para fazer um sinal de relação íntima comigo e Ele. Eu sou um sinal que é um elo de amor entre Deus. Deus me mostra que eu, obedecendo à lei, eu posso promover uma felicidade, eu posso promover o meu bem-estar. É por isso que o mandamento, ele vai sempre caminhar na maneira da obediência, mas de uma obediência que não é cega, mas uma obediência compreendida. Recorda-nos Santo Agostinho, todos certamente queremos viver felizes, e não existe no gênero humano pessoas que não concordem com essa proposição, mesmo antes de ser formulado por inteiro. Nós ansiamos pela felicidade, nós ansiamos pelo nosso bem-estar, mas para chegarmos no bem-estar e na nossa felicidade, é necessário então uma compreensão do que eu busco. E na verdade, o que eu busco é viver verdadeiramente o mandamento de maneira certa, correta, mas apenas vivendo por uma lei, ou eu viver ele integralmente por amor? É mais fácil, meu irmão, minha irmã, vivermos integralmente pelo amor, porque quando eu vivo pelo amor, eu compreendo. E eu compreendo, eu encarno esse amor, eu encarno esse mandamento e eu faço de maneira amorosa todas as minhas obrigações. Santo Tomás de Aquino nos ensina: só Deus satisfaz. Sendo assim, nós, como a humanidade no seu conjunto, encontraríamos a verdadeira felicidade, mesmo neste mundo. Sim, meu irmão, minha irmã, mesmo nesse mundo nós encontramos a felicidade, se identificássemos a nossa vontade com a de Deus. Deus intrinsecamente coloca a sua vontade com a nossa, para que fomos feitos para amar. E esse feitos para amar é aqui e na eternidade. Este é o fim de nossa existência. Nisso encontramos a nossa felicidade. Se Jesus nos dá instruções para conseguirmos essa felicidade, com a simplicidade absoluta: se me amais, observareis os meus mandamentos, como está escrito no Evangelista São João, capítulo 14, versículo 15. Se eu amo, de maneira naturalmente eu já passo a observar aquilo que Deus me pede. O amor de Deus é tão grandioso quando nós falamos que queremos encontrá-lo de maneira intrínseca na nossa felicidade, é percebermos de maneira gradual no nosso cotidiano as leis que nos são colocadas por Ele. Deus, Ele coloca uma lei no Antigo Testamento e cumpre essa lei no Novo Testamento com o seu Filho, que encarna a natureza de revelar ao Pai, e ao revelar o Pai, Ele também encarna a missão. E nos deixa esse mandamento que é maravilhoso, que é amar a Deus. Mas antes de entrarmos de maneira intrínseca nesse amar a Deus, é preciso nós termos 3 pontos. Porque Cristo encarnou esse amor a Deus e porque nós devemos encarnar tanto esse amor a Deus quanto esse amor ao próximo. O primeiro ponto é lembrarmos que a lei dos mandamentos, ela está intrinsecamente marcada dentro do nosso livre-arbítrio. Tertuliano vai dizer o seguinte: apenas o homem entre todos os seres vivos pode gloriar-se de ter sido digno de receber uma lei que é direta de Deus. Pois o ser humano, que é um animal dotado de razão, capaz de entendimento e discernimento, regulará a sua conduta, dispondo de liberdade, dispondo de razão na submissão àquele que tudo lhe confiou. É uma liberdade que Deus me oferece. Ao me oferecer, eu com a minha racionalidade, eu vou
trabalhar, eu vou adentrar, eu vou encarnar aquilo que Ele me pede. E nesse encarnar aquilo que me pede é com entendimento e com maturidade, é no dia a dia. E sendo assim, quando eu passo a entender, eu vou ter duas leis. Primeiramente, uma lei natural. E aqui vamos usar um exemplo muito claro do nosso cotidiano, como filhos, como pais e como sociedade do modo geral. A reverência dos filhos, por exemplo, para com os pais, a reverência da fidelidade matrimonial, a respeito à pessoa e à propriedade alheias pertence à própria natureza humana. A natureza humana é dada a tal conduta. Isso é dizer que a consciência do homem e o seu juízo é guiado pela razão. Como nos ensina Santo Tomás de Aquino, a lei natural outra coisa não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. Por ela conhecemos o que se deve fazer, o que se deve evitar. Essa luz ou essa lei, Deus nos deu na criação. É como lembrarmos aqui na Gaudium et Spes, no número 20 a 22, quando se diz que a consciência é o eco da voz de Deus, é lembrarmos que a nossa lei natural é essa inteligência, um eco que vai nos entoando e nos vai ensinando cada vez mais quando vamos passando do tempo, encarnando o mandamento do Senhor. Sendo assim, nós vamos ter o último ponto, que é a lei divina, para adentrarmos nos dois grandes mandamentos. A lei divina, ela agrupa todas aquelas ações que são boas, porque Deus a mandou para o nosso bem. Sendo assim, nós vamos perceber que tanto o amor e quanto o sacrifício são termos quase que sinônimos. Por essa razão, obedecer à lei de Deus é um sacrifício para quem ama. Por essa razão, Jesus resumiu toda a lei de Deus em dois grandes mandamentos, que nós encontramos em Mateus 22, de 35 a 40, quando doutores da lei colocam Jesus à prova. E a pergunta que eles fazem é a seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. E ele acrescenta o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é de maneira tão forte que nós percebemos que o amor, ele é essa encarnação da lei. Nós só podemos amar uma pessoa quando a conhecemos de verdade. Nós só podemos dar o amor a uma pessoa quando nós a adentramos no seu interior, do seu coração, e ali brotamos o germe da palavra amizade, do germe da palavra confiança, do germe da palavra fidelidade. Sendo assim, Deus, que nós já amamos, nós já temos tudo disso que Ele plantou em nós: amor, felicidade e, acima de tudo, fidelidade. E mesmo assim, quando nós amamos a Deus, nós devemos ter em vista que esses germes que Ele já coloca no nosso coração, pois nós o amamos, nós também devemos colocar no próximo. É um mandamento que nos ensina que o amor é o caminho para sempre caminharmos dentro das leis do Senhor, de maneira encarnada e de maneira de conhecer ainda mais o que Ele nos ensina. Sendo assim, se amamos a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, amaremos aqueles que atuam ou potencialmente possuem uma participação na bondade divina, e queremos para eles o que Deus nos quer. Nós não queremos desejar o mal para o outro, até porque quando nós desejamos o mal para o outro, nós ferimos e manchamos esse mandamento. Por isso que é importante, às vezes, compreendermos que Deus, Ele ensina para nós de maneira sutil e suave toda a sua pedagogia de fé através dos atos de humildade com Jesus Cristo. E aqui peguemos a imagem do seu Filho Jesus. Ele que diz isso para os doutores da lei, Ele que faz que a bondade entre no coração de muitos que o escutavam,
Jesus estava ao lado do Pai, se encarnou no seio da Virgem Maria, tendo forma da natureza humana, e viveu num mundo onde várias vezes foi colocado em prova, foi colocado em tentações, mas jamais deixou de amar. Ele amou todos aqueles que a sociedade israelita colocava à margem. Crianças, mulheres, ensinou que poderia sentar aos pecadores como os publicanos. Jesus o amou. Ele amou a Deus e amou o próximo. Ele é a personificação da pessoa da lei nova. Ele é esse instrumento da graça que nos apresenta que a lei que estava com Moisés ainda era para ser vivida, mas ele viria para dizer que podemos amar além, amar a Deus que é nosso Pai, como ele também o amava. E queremos crescer em amor a Deus, que é o mesmo que crescer em santidade. E mais que tudo, queremos ser felizes como Deus no céu. É com nosso amor, como nossa medida do nosso amor ao próximo, desejaremos para o nosso próximo o que desejamos a nós mesmos. E às vezes é muito natural, meu irmão, minha irmã, nós desejarmos coisas boas apenas para nós, porque nós somos pessoas que não compreendemos de maneira natural a nossa humanidade amorosa com Deus. E isso, quando nós não entendemos essa relação de unidade de amor que Deus tem conosco, nós queremos o bem apenas para nós. E aí nós ferimos o mandamento. Nós ferimos porque nós não adentramos de maneira certa e correta. Se eu quero ser feliz, eu também quero que o outro seja do modo dele, desejando bem para ele, mesmo que ele tenha feito algo ruim comigo. Isso é um princípio evangélico, porque quando eu amo, eu perdoo, e eu perdoando aquilo, eu vou promover o amor na comunidade, eu vou dar o testemunho de amor para a comunidade. E com o amor que por nós é a medida do amor ao próximo, e de modo muito especial, falamos o seguinte, e ressaltamos no documento da Lumen Gentium, número 42. De modo especial, favorece igualmente a santidade da Igreja. Os múltiplos conselhos no Evangelho, o Senhor propõe a observância de seus discípulos. Quando nós falamos da Igreja, que é o canal de sinal visível dos sacramentos, e também o sinal visível aonde há de viver os mandamentos, nós devemos perceber que vamos fazer as obras de caridades, vamos viver de maneira exemplar os conceitos evangélicos, quando verdadeiramente encarnarmos que é possível viver um amor e seguir uma lei sem ser uma lei rigorista, mas seguir a lei de maneira amorosa, personalista, na qual a lei se encarna em mim e eu, me aceitando viver dentro dessa lei, eu possa viver a lei, o mandamento como eu sou, com as minhas mazelas, com as minhas limitações, com as minhas falhas, porque eu sabendo que eu vou amar a Deus, eu vou corresponder a esse amor, eu também vou corresponder o amor ao próximo e vou corresponder de maneira natural o seu chamado. Para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero citar um pensamento de São Francisco de Sales, que escreve o seguinte: Deus não quer que cada pessoa observe todos os conselhos, mas apenas aqueles que são convenientes, conforme a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, como exige a caridade, pois ela, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, todas as leis, de todas as ações cristãs, a todos e todas dá o seu grau, sua ordem, o tempo e o valor. Trocando em miúdos, a caridade que nos é pedida no Evangelho, a caridade que a Igreja nos pede no nosso dia a dia, que é feita para com o próximo, ela deve ser uma caridade brotada do amor. Ela deve ser brotada da fidelidade entre Deus e o homem. Ela deve ser brotada do coração. Por isso, meu irmão, minha irmã que nos acompanha,
Tenha sempre firme no seu coração o propósito: eu vou amar a Deus, pois Ele me ama, mas eu vou amar o próximo ainda mais, porque eu, sabendo que Deus me ama, Ele me ama como eu sou, eu também devo amar o próximo, respeitando todas as suas mazelas, todos os seus erros, todas as suas limitações, porque Ele também é filho de Deus, como eu também sou. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha sempre fito no seu coração uma palavra que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: só o amor. Esse só o amor, ele será a sua luz na sua vida, na sua caminhada cristã, porque esse amor é infinito, brotado do coração de Deus para ti e para toda a humanidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha. Peço a vocês que continuem nos seguindo nas redes sociais e nos acompanhando a partir de agora ainda mais na Fé Explicada, que iremos nos próximos programas ainda mais trabalhar os mandamentos da Igreja. Muito obrigado, Deus os abençoe.